Vamos lá, crianças. Então, façam de conta que a gente está na sala digital. O Pro pegou o computador dele e aí a gente vai fazer esse primeiro trabalho. Hoje a aula, pelo menos essa ideia, a gente vai até 11 horas, né? Pelo menos a ideia é que a gente tenha 3 partes. Não sei se eu conseguirei dar toda a terceira parte inteira. Aí continua na sexta-feira, ok? Mas o que está acontecendo? A gente, no primeiro momento, a gente vai estudar as seleções, ó. No primeiro momento, a gente vai estudar as civilizações que estão numa região que é conhecida como Crescente Fértil. Que região é essa? Bom, você está vendo o mapa que o PRO usa. Agora, esse é o mapa oficial. A gente vai usar ele sempre, enquanto estiver estudando civilizações. Tá? O PRO, como ele é muito legal, ele já colocou uma cola para vocês aqui, ó, Mar Mediterrâneo, para não se perder. Então, boa parte desse ano, o que vai acontecer? Eu acho que pelo menos até julho, a gente vai ficar, ó, no norte da África, na Ásia, na região conhecida como Oriente Médio, e na Europa, na reta final. Tudo bem? É isso que nos interessa. A gente vai estudar civilizações que têm o mar Mediterrâneo como vizinho. Ok? Bom, só que essas primeiras civilizações que a gente vai estudar agora, elas estão numa região que é conhecida como Crescente Fértil. E onde essas civilizações estão? Ó, essas civilizações se encontram aqui, ó, tá vendo a bolota? A bolota, eu diminuo ela. Essas civilizações, elas se encontram aqui. Daqui a pouco eu te mostro o lugar perfeito que elas se encontram. Mas se você estiver olhando com atenção, você vai ver que essa foto de satélite, que esse mapa, está mostrando uma corzinha que não indica vegetação. Aqui é verde, aqui está um amarelo, um marronzinho, um begezinho. Na leitura dos mapas, isso o Pro não falou ontem, está falando agora em geografia, as cores também são informação. As cores, elas também nos trazem referências. Então, no mapa, se eu estou usando esse beijinho, esse amarelinho, esse marronzinho, significa que aqui é uma região desértica. Ok? E agora você vai ficar traumatizado, porque eu vou apresentar para você nada mais, nada menos que o deserto, que o deserto do Saara. A Maria Luísa, que só me critica, vai falar, professor, está muito grande a letra, não estou vendo nada. Professor, professor. Aí, ó, me ferrou agora eu não consigo. Essa mina, ela faz tanto olho gordo na minha aula que ela faz eu me travar todo. Feliz agora? Professor, por que tudo é culpa minha? Me diz. Professor, o Rá tá grande ainda, o Rá. O Rá Meu, tá tudo grande. é culpa minha, sério. Professor, o Rá continua grande. Crianças, no norte da África está simplesmente o maior deserto do mundo. O deserto do Saara. Eu vou fazer com uma cor, Saara, tá certo? Eu vou fazer com vermelho. Sabe o vermelho calor, vermelho sol, vermelho temperatura lá em cima? Para você saber que o deserto do Saara, o bicho está pegando. Ok? Então, essas civilizações que o Pro começa a te ensinar a partir de hoje, elas estão aqui nessa região, mas com certeza elas não estão onde? No deserto. No deserto. Dá para viver no deserto? Dá. Dá. Para Malu, o Neto, o Pro, a Dona Lourdes, a Sandra e o Otávio. Nós 6 vivemos. Dá, ok? Vai ser difícil? Vai ser difícil. A gente vai acabar matando um ou outro? Vai. Vai ser filme de terror? Vai. Mas uma civilização não tem condição de viver no deserto. Não tem. Então, qual o caminho que as civilizações seguirá?
qual caminho que as civilizações seguirá? O caminho das águas. Por isso essa região é chamada de crescente fértil, porque nós temos 3 rios. O rio não é vermelho, tá? O rio é azul. A tiazinha aí já reclamando de mim, né? Você tem o rio Nilo, quando eu desenho bonitinho, ninguém elogia, tá? O delta do Nilo, desembocando no mar Mediterrâneo. Meu Deus, que desenhista. E o Alto Nilo. E aí quando vem o elogio, ele vem com deboche. Eu tô debochando. Só Isso, o Marcos desenhando. Olha isso, olha que coisa. Só que esse rio não é o único, ele é o maior rio do mundo, junto com o Amazonas, tá? E ele é fundamental. Mas você tem outros 2 rios aqui no Oriente Médio. O rio Tigre e o rio Eufrates. Quando eu escrevo errado na lousa, com a fonte 70, a pessoa me critica. Quando eu faço um desenho extremamente complexo, é muito complexo esse desenho que eu fiz. Eu já falei que você está de parabéns. Que não acontece nada. Então, criancinha e criançona, ó, essa região, ó, isso que o Pro está falando da crescente fértil, ela está na setinha que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Não precisa se preocupar. Então, meninão e meninona, o que está acontecendo aqui? Essa é a região que as civilizações vão se desenvolver. Okay? As primeiras civilizações, o nosso primeiro capítulo vai se desenvolver aqui. Certo? Todo mundo junto comprou? Todo mundo conseguindo captar? Não precisa copiar, porque ó, não conta para ninguém. O mapa já está pronto, daqui a pouco ele divide com você. Shhh, não conta para ninguém. Tá bom? Shhh. Aqui, ó. Ai, já se prepara para a setinha. Olha o tamanho da danada, hein? Eu não sei se eu vou conseguir terminar ela hoje, mas vamos tentar. Vamos voltar para cá. Bom, crianças, agora, isso não está na setinha, mas isso tem que estar na sua cabeça. Você tem que visualizar esse Pro que detona no Photoshop 30 anos atrás na escola, né? Era essa coisinha feinha, pequenininha, orelhuda, com aparelho e de óculos, essa franja na testa e o pacato apelido de aparelhudo. Eu tinha muitos traumas. Tá? Essa criança de 30 anos atrás está, 30 anos atrás, começando a ter essa aula que você está tendo, ok? Só que quando a Pro falou, a Pro era a Sidona, porque tinha a Cidinha e a Sidona. A Sidona, você já deve imaginar, porque ela era grandona mesmo, era uma mulher com mais de 1,80 m de altura, ela dava muito medo, eu tinha muito medo dela, mas ela era muito fofa comigo, pelo menos eu acho que ela gostava de mim, pelo menos ela não me chamava de aparelhudo, igual os coleguinhas. Mas, quando a tia Sidona começou o conteúdo para a gente, ela fez o desenhozinho, igual, sabe, esses desenhos que o Pro faz aqui, ó, que você vai ver na setinha, ó, isso tudo aqui, esses desenhos lindos que o Pro faz, tá vendo aí? Tá? Que é, né, você olha esse desenho e olha esse desenho, é a mesma coisa, né? Ó lá de novo, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Sensacional. Mas a culpa do Pro fazer esses desenhos ridículos é da Sidona, porque era ela gostava de apresentar as civilizações sempre com um mapa. Tá? Eu gosto sempre de lembrar dela porque, apesar dela ser grandona e ser distante, ser meio caladona, ela era uma baita professora de história num período que a gente estava saindo da ditadura militar. E era uma Pro que falava, viu, no sentido de criticar ditaduras. Não se esqueça que eu estou falando de 1985. Tá? É tempo pra caramba. Nossa, é mais de 30 anos. São 35 anos, é muito tempo. Só que quando a tia chegava para dar aula, olha qual era o conteúdo que ela dava.
Concordamos com isso? Concordamos com isso, certo? Ok? Tudo bem? Então, quem mora na Mesopotâmia 30 anos atrás, quem é? Os mesopotâmicos. Concordamos com isso? Sim! Não? Sim. Sim! Muito bom! Ótimo, concordamos. Sim. Concordamos. Sim. Crianças, esse ano, no 6º ano, você aprendeu com a disciplina de História, a disciplina de Arqueologia. Elas são disciplinas que são dinâmicas. Elas são disciplinas que elas não ficam paradas no tempo, ok? Então, a cada momento que os estudos se desenvolvem, você tem um aprimoramento desses estudos, inclusive uma atualização, vamos usar esse verbo, uma atualização desses estudos no livro didático, na literatura em comum. Okay? Então, 30 anos atrás, o que o professor aprendeu? O professor aprendeu Mesopotâmia. O professor aprendeu que a Mesopotâmia ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ok? Só os estudos se desenvolveram. Só antes de acabar com esse mapa, eu não vou salvar esse mapa, quando a gente acabar os estudos da Mesopotâmia, a gente vai para cá, ó, para o Egito. Eu prometo para você que se a gente começar a aula de Egito na sexta-feira, e eu acho que vai começar, volta para esse mapa, eu não vou salvar, não precisa, tá? Porque você já tem o mapinha completo aqui. E aí, olha o Pro, como ele é fofo, né? Lembra da aula de geografia ontem? Então, alguém explica para mim por que isso é um mapa de verdade, e não as porcarias que o Pro faz. Explica para mim. Deus, você está entre nós? Por que isso é um mapa de verdade? Mas ali embaixo tem uma escala. Aí tem uma escala. Ali tem a bússola. Tem a bússola. Tem a legenda. Tem as legendas, aqui e aqui. Tem o título. E tem o título. Sim. Muito bem. Você viu, gente, que o Pro não sabe a escala desse mapa. Você está vendo? Eu não sei. Eu procurei, mas não encontrei. Então, quando você não sabe a escala desse mapa, você só faz o tridentezinho aqui. Isso aqui simboliza a escala. Tudo bem? Agora, como o Pro disse para você, e ai de chamar a Sidona de tia, tá? Ela era uma daquelas radicais que você não chama ela de tia, não. Ela te dá um esculacho. Mas a tia Cida ensinou bonitinho para a gente Mesopotâmia, ensinou tudo, blá, 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 blá. E o tempo passou. E aí o Pro foi lá, virou professor de história, né? O Pro já lia revistas de história, o Pro sempre gostou de história, os 30 anos se passaram, e aí o Pro foi para a sala de aula, ou no 6º ano, ou no 1º ano, que é quando a gente aprende esse conteúdo. O Pro vai para a sala de aula, e aí ele vai ensinar Mesopotâmia. Só que, crianças, você percebeu um negócio aqui? Na Mesopotâmia, durante esses 30 anos, a gente descobriu, a arqueologia descobriu, e a história foi junto com ela, descobriu que vários povos habitaram essa região. Vários mesmo. Sumérios, acádios, assírios, caldeus, babilônicos, amoritas. Os amoritas, por exemplo, estão aqui nessa setinha, não estão nem dentro da Mesopotâmia. Daqui, da região entre os rios. Eles estão aqui. Aqui tudo é Mesopotâmia. E aí, se você tem vários povos, você não pode mais chamar os caras de mesopotâmicos. Concorda comigo? Quem vive na Suméria é sumério. Quem está no Império Assírio é assírio. Quem é da Acádia é acádio. Quem é caldeu é caldeu. Esses são os povos principais da época. Eu estou falando de 5, 6 mil anos atrás, tá? As primeiras grandes civilizações, elas começam a se estabelecer... Opa, quase não sai. Começa a se estabelecer por volta de 5, 6 mil anos atrás, tá?
E os sumérios são os primeiros, ok? E aí, você vai falar, mas, professor, a Sidônia era burra, então, né? Não, Sidônia não era burra. Sidônia seria burra se ela chegasse na sala de aula hoje e falasse lá na Mesopotâmia, os mesopotâmicos da Mesopotâmia, a Mesopotâmia dos mesopotâmicos. Isso está errado. A Mesopotâmia, na verdade, é uma região. Você está vendo que o Pro está falando de semântica, né? O Pro está falando da palavra, da construção da frase. Tá? Quem vive na região da Mesopotâmia são os mais variados povos, ok? Presta atenção na pegadinha, porque aí é chatice do Pro. Você vai encontrar um monte de livro didático, um monte, de hoje. Está lá escrito, lá no trabalho da Mesopotâmia, está escrito numa atividade mesopotâmicos. Está errado. Porque, cara, se a Suméria brigava com a Assíria, se a Assíria brigava com a Acádia, se a Acádia brigava com a Suméria, significa que eles não são os mesmos povos. Concorda comigo? Então, eu tenho que mudar. Então, no século XXI, o seu professor de história não vai te ensinar os mesopotâmicos, porque isso não existe. Existem povos da Mesopotâmia. E aqui já tem um spoiler da próxima aula, que é a região do Egito, tá? O Egito é aqui e a Núbia é aqui, tá? Mas isso aí é a próxima aula.